Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre o caso do escritor peruano Mário Vargas Llosa, que semana passada externou seu apoio ao Bolsonaro na eleição agora de outubro no Brasil contra o Lula, né? E, enfim, contra a esquerda de maneira geral. E aí o tema do vídeo de hoje é justamente esse, quer dizer, dá para separar o autor da obra, né? É uma questão, quer dizer, a pessoa do autor da obra dele, né? É uma questão que a gente vai tentar refletir um pouco aqui, falando sobre alguns casos envolvendo, enfim, vamos primeiro dar uma detalhada da questão do próprio Mário Vargas Llosa, depois vamos falar de alguns casos semelhantes, né, de pessoas aqui de escritores famosos, conhecidos e que tiveram posições problemáticas aí, e casos até bizarros aqui na sua vida pessoal, tanto estrangeiros quanto brasileiros, né? E vamos fazer uma reflexãozinha final aqui a partir de uma perspectiva meio diferente, que eu ainda não vi em nenhum vídeo aqui sobre isso, porque eu decidi, né, dar essa refletida maior aqui antes de fazer esse vídeo, e também porque o canal tem 2 vídeos por semana, então acaba tendo essa defasagemzinha de tempo aí. Mas às vezes isso é até bom, porque a gente tem mais tempo de refletir sobre a questão, né? Então, para resumir, o Mário Vargas Llosa, escritor peruano de 86 anos, deu uma declaração. Eu li essa notícia, está em vários veículos de imprensa, mas eu li a notícia na Folha de São Paulo, né? E ele diz o seguinte, quer dizer, a matéria diz que ele estava fazendo uma palestra no Uruguai, né, para um grupo de liberais, que ele é de direita, né? E ele afirmou exatamente o seguinte, está aqui, né? As palhaçadas de Bolsonaro são muito difíceis de admitir para um liberal. Agora, entre Bolsonaro e Lula, eu prefiro Bolsonaro. Com as palhaçadas de Bolsonaro, ele não é o Lula. Enfim, e aí ele diz que o Lula foi preso por ser ladrão, né? E que isso seria a justificativa dele para poder não apoiar o Lula e sim o Bolsonaro. Ora, primeiro, para mim é evidente que não é essa a justificativa, né? Não é porque o Lula foi preso por ser ladrão, até porque essa questão já foi rediscutida no Brasil e parece que ele não se inteirou disso, né? Tá por fora e tá falando do que não conhece. Mas enfim, obviamente que não é por isso, porque inclusive se fosse por isso, né, ele teria que se inteirar e entender que a questão não é o que ele está dizendo. Mas na verdade é porque ele é de direita, né? Ele prefere o Bolsonaro a despeito do que ele chama de palhaçadas, né? Resta saber o que ele acha que são palhaçadas, né? A defesa da tortura, enfim, né? A gestão péssima da pandemia, né? Enfim, todas as lambanças que o Bolsonaro está fazendo em todos os níveis, mas enfim, ele ainda prefere o Bolsonaro ao Lula e à esquerda de maneira geral, porque ele é um direita, ele é um neoliberal, ele é um liberal, e ele evidentemente tem essa posição. Isso, na verdade, eu vi aqui alguns vídeos e muita gente se surpreendeu, pô, caramba, e tal. A mim não surpreendeu. Por quê? Porque eu já conhecia essa vertente direitista do Mário Vargas Llosa. E é interessante que eu conheci, na verdade, essa vertente antes de ler qualquer coisa dele, né? Inclusive, essa é uma questão interessante aqui sobre essa reflexão que a gente está fazendo, porque eu descobri isso conversando com um amigo que já faleceu, inclusive, numa casa onde eu morei, e ele me contou essa história. Falou, não, Mário Vargas Llosa é de direita, é direitista e tudo mais. E na época isso me fez me desinteressar pelas obras dele. E esse é um ponto interessante, né? Porque parece que a gente consegue acessar melhor as obras dos grandes escritores, dos escritores conhecidos, enfim, de qualquer escritor, de fato, se a gente não conhece alguma coisa que para a gente seja problemática, né, na vida daquela pessoa, né? Então, enfim, no caso dele, por exemplo, eu descobri isso depois, quer dizer, antes, né, de ler qualquer coisa dele. Isso me afastou da vontade de ler textos dele. Já por exemplo, o Borges, eu fui descobrir muito depois que o Borges tinha apoiado a ditadura do Videla na Argentina, mas aí eu já tinha lido um monte de coisa dele, quer dizer, isso aí acabou minimizando, né, essa posição dele problemática de apoiar uma ditadura e tudo mais. Ainda que ele não seja exatamente um direitista, né,
como é o Mário Vargas Llosa, tá? Então, enfim, é uma questão complicada, né? Não é tão simples, porque realmente... porque nesse particular, né, da questão da vida pessoal, tem aquela velha questão que o Nelson Rodrigues trabalha muito isso, né? Quer dizer, de perto, ninguém é normal. Então, se você começa a avaliar, né, se você começa a avaliar de fato a pessoa, começa a conviver, as pessoas que moram juntas, né, sabem disso, né? Todo mundo sabe disso quando mora junto com alguém e tal. Daqui a pouco começa a ter problema, porque é isso, as pessoas são diferentes, né? E evidentemente que tem gradações de problemas, tem problemas maiores, problemas menores, mas o fato é que de perto ninguém é normal. Então você começa a avaliar de fato a vida da pessoa, vai sempre ter um problema, uma questão, né? Um imbróglio qualquer, alguma coisa às vezes mais séria, e isso muitas vezes, né, as pessoas que meio que divinizam, né, aquele ser humano que criou uma obra brilhante, se espantam com isso. Caramba, né, esse cara, enfim, ele também faz cagada, né? Enfim, também é humano, óbvio, né? E isso faz parte de ser humano, né? Agora, obviamente que tem casos e casos, né? A gente vai falar de alguns agora aqui para a gente poder distinguir, né? Então, primeiramente, vamos falar de alguns escritores estrangeiros que têm casos complicados, né? Por exemplo, o Miguel de Cervantes, que é o autor do Dom Quixote, né? Que está aqui nesse volume fantástico aqui que eu ganhei da minha amiga querida Heloísa. Grande beijo para você, Heloísa. O Miguel de Cervantes foi preso por corrupção, né, na Espanha de sua época. Então, quer dizer, ele é conhecido até hoje por, né, por essa obra brilhante que é o Dom Quixote. Enfim, é uma coisa que poucas pessoas sabem. Outro caso que é bem conhecido é o do Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa, está aqui o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa era monarquista, né? Apoiava a monarquia abertamente e era anticomunista também, não era muito afeito à democracia, não, o Fernando Pessoa. E tem essa obra aí que é inquestionável do ponto de vista da qualidade, né? Enfim, e já falei do Borges, né? Então tá aqui de novo, tá aqui, tô mostrando para vocês aqui a autobiografia do Borges, né? O Borges apoiou a ditadura do Videla na Argentina também, né? Enfim, e é um caso também de postura questionável, né? Porque é mais ou menos como apoiar o Bolsonaro, né? Guardadas as proporções. E tem alguns casos mais complicados, por exemplo, né? Um caso mais antigo é o caso do Marquês de Sade. Está aqui nesse livro de contos publicado pela editora Edra, O Corno de Si Mesmo e Outros Contos, né? O Marquês de Sade ele foi preso, né, em várias vezes e sem julgamento e tudo mais, mas era acusado de sodomia, era acusado de criticar o Robespierre, e também tem uma outra acusação contra ele aqui. Sim, blasfêmia, né? Blasfêmia, ele era acusado de blasfêmia também, quer dizer. E era uma figura bem controversa da época ali, deixou uma obra aí bem interessante pra gente. E, enfim, quer dizer, isso a gente tem sempre que pensar, né? Se esses casos particulares ali, essas acusações, né, essas prisões, enfim, se isso desmerece a obra ou não, essa decisão me parece que é sempre pessoal, né? Sempre de cada um, né? Porque é isso, né? E para fechar esse grupo aqui de autores estrangeiros, tem mais 3 aqui que eu queria citar para vocês. O caso do filósofo Louis Althusser, né? Aparelhos Ideológicos de Estado, um livro muito importante aí na história da filosofia do século XX. E o Louis Althusser matou a mulher, né? Enfim, assassinou a esposa, e é um caso bem grave aí, né, na história dos autores conhecidos. E de qualquer forma deixou essa obra aqui que continua sendo estudada, continua sendo... porque ele apresenta questões ali realmente que são relevantes dentro do debate filosófico, enfim, da história do pensamento mesmo. E, enfim, né, as pessoas que vão estudar essas coisas, vão refletir isso, muitas vezes acabam tendo que separar essas questões para poder manter o debate, porque também muitas vezes você não tem como fugir, né, das questões que são levantadas pelo autor, porque ele está ponderando ali questões do que está acontecendo de fato, né? E isso supera, né, essas conexões mais passionais que a gente acaba tendo com esses
desvios da vida pessoal, enfim, do autor, né? E sim, e aí tem mais dois casos interessantes aqui, de autores estrangeiros, né? O caso do Allen Ginsberg, que é um poeta da geração Beat dos Estados Unidos, né? O Allen Ginsberg tem várias histórias curiosas, né, interessantes, e uma delas tem a ver com o período que ele passou em Cuba, né? O Ginsberg foi para Cuba e aí ele foi expulso de Cuba porque fumou maconha lá, levou maconha escondido e fumou lá, né? E era proibido, enfim. E também porque ele deu uma declaração, olha só a declaração que ele deu. Numa palestra que ele estava fazendo lá, ele disse que se masturbava pensando no Fidel Castro, né? Então, quer dizer, foi expulso de Cuba, né, por conta dessas questões. E aí também as pessoas param e pensam, né, caramba, né, e tal, será que, né, vale a pena ler a obra dele ou não, porque ele fez essas coisas bizarras aí e tal, enfim, é uma escolha de cada um, né? E por último, vale citar aqui em relação aos autores estrangeiros ainda, o caso que envolve o Arthur Rimbaud, né? Tá aqui o livro dele, Estadia do Inferno, né? Estadia no Inferno e A Carta do Vidente e os Poemas Escolhidos, né? O caso envolvendo o Arthur Rimbaud e o Paul Verlaine, né? Que está aqui, A Voz dos Botequins e Outros Poemas, né? O Paul Verlaine deu um tiro, né, na mão do Arthur Rimbaud. Eles moravam juntos e existem suposições, indícios aí de que eles tinham um caso e tudo mais, mas o fato é que o Paul Verlaine deu um tiro na mão do Arthur Rimbaud. Isso gerou inclusive um processo, né? E as falas dos processos, as escritas, né, as defesas do processo estão aqui nessa edição da Martin Claret, tá? Tá aqui na página 87, né? Os depoimentos do Rimbaud e do Verlaine. E depois tem um texto aqui também do próprio Verlaine, né, falando sobre isso, e um poema que ele fez para o Rimbaud, isso na página 97. Tá? Então também são questões aí complicadas, envolvendo dois poetas, né, brilhantes e nomes fundamentais aí do cânone, né, dessa discussão histórica da poesia, enfim, né, e que tem esses problemas, né, que tem essas questões que muitas vezes fazem as pessoas pensar, caramba, né, será que vale a pena eu ler esse autor depois de saber disso e tudo mais, né? E repito, acho que é uma questão muito pessoal, porque inclusive isso remete até à vida pessoal de cada um, né? Às vezes tem gente que, né, de repente fica pensando que uma pessoa que já tomou um tiro, por exemplo, pode olhar para isso e dizer, caramba, né, como é que pode alguém fazer isso? Eu não quero ler esse cara mais não, entendeu? Isso pode acontecer de fato e cada um reage de uma maneira, né? E aí vamos falar, assim, tem mais algumas coisas aqui que eu separei, né? Na verdade, o José Flávio do Facebook me lembrou aqui que o Gilberto Freire, né, o brasileiro, apoiou a ditadura militar também. Isso eu não sabia, né? Um dado que me surpreendeu aqui. E antes vale citar mais um caso estrangeiro, que é o do Ezra Pound, né? O poeta que era fascista e apoiou o Mussolini abertamente, né? E que mais? Tem mais gente aqui de fora? Acho que não, né? De estrangeiros são esses. E aí tem os brasileiros, né? Tem os brasileiros que eu não tenho obra impressa aqui, que é justamente o Gilberto Freire, que é só em PDF. E tem o Luiz da Câmara Cascudo, né? Estudioso da cultura do folclore brasileiro. Ele era integralista e apoiou o golpe militar de 64 também, né? Apesar de ser um nome aí muito importante na divulgação da cultura brasileira e tudo mais, né? E, enfim, o resto aqui eu vou mostrar em livro para vocês, que tem mais 3 nomes aqui no Brasil que eu queria citar, deixa eu ver o tempo aqui, né? Antes de fechar com uma reflexão aqui mais ampla e pegando um tema meio deslocado, tá? Então temos o caso do Monteiro Lobato, que é bem conhecido, né? Tá aqui o texto do Jeca Tatu, né, e outros textos dele, inclusive defendendo o Oswaldo Cruz, né, textos bem interessantes, e o Urupês, né, que é esse livro também bem conhecido dele, tá, do Monteiro Lobato.
E o Monteiro Lobato era racista, né? E defendia a Ku Klux Klan abertamente, né? Ele defendia sim, defendia também a eugenia, né? Quer dizer, era uma figura muito complicada e no mundo de hoje, por exemplo, você, né, olha para isso e é uma coisa surpreendente, né? Alguém que teve lá aquela sensibilidade de criar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim, todas aquelas histórias interessantes, ter esse pensamento também, enfim, né, deplorável, que é o racismo, que é a defesa da Ku Klux Klan, né? Então, enfim, Monteiro Lobato é o primeiro nome aqui. Tem o segundo nome, é o Caetano Veloso, né? Estou citando aqui o Caetano Veloso, está aqui o livro dele, Verdade Tropical. Por quê? Para poder tentar falar das várias vertentes, né? O Caetano Veloso foi preso pela ditadura militar também no Brasil, e obviamente que a gente que é de esquerda, a gente tende a olhar e dizer, não, o Caetano foi vítima, né? Obviamente. Mas uma pessoa de direita, uma pessoa mais conservadora, olha para isso e diz, não, eu não vou ler esse cara não, porque ele foi preso, né? Ele fez coisas erradas lá do ponto de vista do governo que eu apoiava e tudo mais, então não quero ler esse cara. Quer dizer, então também tem os dois lados aí, né? Tem vários lados, na verdade, mas enfim, o Caetano tem essa questão aqui, e a gente que considera, né, que a ditadura militar foi ruim, foi problemática, a gente tende a olhar para isso e dizer que ele foi a vítima com certeza, né? E a história está mostrando que no fundo é isso mesmo, né? E tem o caso do Nelson Rodrigues, tá aqui, né, o álbum de família e outras peças dele, tá? Que é um caso surpreendente também, porque o Nelson Rodrigues, se a gente analisa a obra do Nelson Rodrigues, toda a complexidade da obra dele, né, a rebeldia da obra dele, né, a denúncia do falso moralismo e tudo mais, ele apoiou a ditadura militar também, né? E era mais ligado à direita e tudo mais. Então, quer dizer, a grande questão é que essas posições políticas que são a do Mário Vargas Llosa, né, e de outras figuras até, enfim, várias, a gente vai fazer um vídeo sobre isso também, né, sobre esquerda e direita e tal, a literatura nesse ponto, mas muita gente abre mão, inclusive, de criticar ditaduras para poder sustentar a sua visão política, né? Inclusive gente à esquerda também, tem gente que acredita no stalinismo até hoje, né? E ao mesmo tempo convive com isso, produzindo poesia, enfim, tudo mais. Filosofia também. Ao mesmo tempo que tem gente que apoia ditaduras de direita, mesmo sendo escritor, tendo uma relação com a literatura, com a poesia e tudo mais. Quer dizer, são contradições, ali, dilemas, né? Em certo sentido até paradoxos, que a gente muitas vezes analisa cada caso de uma vez para poder entender a complexidade de cada um, né? E aí, enfim, eu fecho com essa reflexão com uma ponderação aqui que na verdade, diferente, tá? Por quê? Porque se por um lado existem escritores que cometem crimes ou assumem posições problemáticas que devem ser questionadas, devem ser refletidas e tudo mais, e que muitas vezes geram repulsa, por outro lado, existe um comportamento muito semelhante da própria sociedade em relação aos escritores, né? Uma questão que eu ainda não vi aqui ser trabalhada, porque eu acho muito importante isso, né? Quer dizer, é uma espécie de crime da sociedade contra a arte, contra os escritores, contra os poetas, contra os revolucionários da postura artística e tudo mais. Então, assim, para fechar, eu cito esse texto aqui do Antonin Artaud, que está nesse livro Linguagem e Vida. O texto final aqui é um texto dele chamado Van Gogh, o Suicidado da Sociedade, que eu já falei aqui em outra ocasião, né, sobre esse texto rapidamente, mas o Van Gogh trabalha aqui, dentre outras coisas, né, o fato de que a tese, né, de que na verdade foi a sociedade que suicidou o Van Gogh e não o Van Gogh, né? É uma ponderação crítica dele ali para poder mostrar, geralmente a sociedade de maneira geral tende a, aspas, a assassinar, né, a rebeldia, a assassinar a criatividade, a assassinar o pensamento mais rebelde mesmo, né, mais contracultural, enfim. Por quê? Porque a sociedade tende a ser geralmente conservadora, tende a reproduzir os mecanismos que já estão vigentes, tende a ser mais passiva na maioria, né? Nós, de maneira geral, né?
E aí aparecem figuras inovadoras, figuras às vezes com ideias, né, completamente deslocadas daquela normalidade. Isso tende a assustar as pessoas e muitas vezes essas figuras são rechaçadas, excluídas até mesmo de um reconhecimento ali, que acabam ganhando 20, 30, às vezes 100 anos depois, né? Então o Arthur, ele fala sobre várias coisas aqui, mas eu acho que um ponto importante, uma citação interessante que ele diz aqui é essa, né? Ó, na página 262, ele diz, né? Ele fala e tal, né? Que, então, ao contrário, ele não se suicidou num acesso de loucura, no transe de não alcançá-lo, mas ao contrário, tinha acabado de alcançá-lo e de descobrir o que ele era e quem ele era, quando a consciência geral da sociedade, para puni-lo por ter se desprendido dela, o suicidou. E ela se introduziu, portanto, em seu corpo, a sociedade, absolvida, consagrada, bababá, e apagou nele a consciência sobrenatural que acabava de adquirir, e como uma inundação de corvos negros nas fibras de sua árvore interna, submergiu-o num último torvelinho e, tomando seu lugar, matou-o. Né? Então está aqui o texto do Arthur, está no Linguagem e Vida. Esse livro aqui está da editora Perspectiva. E, enfim, isso ataca um lado diferente dessa questão, né? Porque existem figuras como Mário Vargas Llosa, que inclusive é prêmio Nobel, né? Foi candidato a presidente do Peru e tudo mais, e inclusive perdeu a eleição e apoiou a filha do ditador lá e perdeu também, quer dizer, ele é meio pé frio, então que bom, né? Então tomara que ele continue apoiando o Bolsonaro mesmo, porque aí o Bolsonaro perde aqui e tá tudo certo. Mas existem figuras como ele que, né, tem uma obra já consagrada e assumem posições problemáticas, mas tem também aquelas figuras da história da arte que têm uma obra brilhante, mas não conseguem emplacar, não conseguem ser reconhecidos, porque existe essa mesma postura que o Mário Vargas Llosa teve, e que esses outros nomes que a gente ponderou aqui também, de certa forma, tiveram, a sociedade acaba tendo também, em relação à arte, quando ela assassina os artistas, quando ela mata os artistas, quando ela não dá o devido reconhecimento ao pensamento mais rebelde, mais revolucionário, mais, enfim, mais complexo e tudo mais, né? Então acho que esse é um ponto interessante também que a gente pode deixar para reflexão aqui e conversar mais sobre isso também em outros vídeos. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre esse projeto da Escola em Casa, né? Que também está gerando muita polêmica aí. E eu já estou separando aqui algumas coisas para ler e para ponderar com vocês no próximo vídeo de segunda-feira, beleza? Então é isso, um grande abraço, até a próxima, valeu!